aqui de novo para dar a palavra de oferta. Esse é um momento muito maravilhoso, da qual você se expressa para com Deus, com seus dízimos e com as suas ofertas. E eu quero que você entenda que tudo aquilo que você hoje vai ofertar, que tudo aquilo que você hoje vai colocar aqui, primeiro tem que ser gerado no seu coração. Primeiro tem que ser gerado no seu interior, para depois você vir aqui e ofertar. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu tenho para te falar, porque Deus, Ele é o maior interessado em receber os seus filhos. Deus, Ele é o maior interessado em fazer você prosperar, em fazer você ter uma vida boa, em todos os quesitos, em todas as áreas da sua vida, porque Ele é um Deus bom, e não há outro Deus além dele. Queridos, vamos abrir, deixa eu ver aqui, só um instante. Em Malaquias 3:10, nós temos uma cultura de que nós precisamos de uma palavra para que a gente oferte e para que a gente dizime. Sempre nós precisamos ouvir uma palavra, Nicolas, e por que não a gente fazer isso voluntariamente, como era antigamente? Por que as pessoas pararam desse costume de sentir vontade de ofertar na casa do Senhor o seu melhor? Por que as pessoas elas perderam a prática de ser dizimistas fiéis à casa de Deus? Porque nós mesmos criamos essa cultura. E nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra novamente, que a cultura do reino de Deus precisa voltar a fluir no nosso meio. Mas para que isso aconteça, tem que ser gerado primeiro dentro de mim e dentro de você. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo. Vou ler aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha. Quem está ligado aí? Aonde é que é a casa de Deus? Aonde é que você está? Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Olha só que sério. Provai-me nisto. Deus está dizendo assim, ó, façam prova de mim. Isso é muito sério, porque o próprio Deus está se garantindo, querido. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos ou bênção sem medida. Queridos, quando você dizima na casa de Deus, quando você oferta, o próprio Deus está te dizendo assim, ó, faz prova de mim, para te ver se eu não prospero os teus caminhos. Faz prova de mim se eu não entro com providência onde você acha que não há mais solução. É o próprio Deus, mas a gente perdeu a cultura do reino, de confiar nele. A gente perdeu essa cultura e precisa que alguém sempre libere uma palavra, para que a gente vá lá e use a nossa fé. É por isso que você vê por aí muitas coisas acontecendo que não vêm da parte de Deus. Mas hoje eu quero te convidar a dizimar. E eu quero que tu tenha bastante atenção no teu ofertar, porque o teu dizimar, você já sabe como é. 10% de tudo aquilo que você ganha. Queridos, 10% é muito pouco. Sabe por quê? Quem veio aqui de uma vida louca? Tem alguém aqui do altar que veio de uma vida louca, uma vida afundada nas drogas? Eu quero que você entenda, preste atenção no que eu vou dizer. Quem aqui veio de uma vida louca? Você sabe aonde é o lugar de cura? Você sabe onde é o lugar de libertação? É na casa de Deus. E você sabe o que aqui a palavra está dizendo? Para que haja mantimento na minha casa. Queridos, o seu dízimo
Quem conhece aqui o apóstolo Eduardo, você sabe. Você sabe que a pastora Raquel, você sabe que esses pastores aqui, eles dão a vida pelas ovelhas. Você sabe que essa estrutura aqui é mantida especialmente com o seu dízimo. Não deixe de dizimar. Tem vidas aqui que foram restauradas pela IEV, restaurando vidas, por causa que hoje alguém acreditou nesse projeto. Alguém acreditou nesse projeto para manter isso aqui de pé. Essa estrutura aqui, isso aqui, querendo ou não, queridos, a gente precisa quebrar esse tabu. Isso aqui, a gente precisa de dinheiro para manter, que não é barato. Nós precisamos de você para manter isso aqui de pé. Lógico que em primeiro lugar a Deus, mas você precisa ter consciência que se você ama a Deus, você investe naquilo que Ele ama, e aquilo que Ele ama são pessoas, e a casa dele é que as pessoas vão receber aquilo que elas procuram. Por isso que o dízimo é importante. É importante, você não pode deixar de ser fiel. Queridos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Quem me conhece de perto sabe o que eu passei. Pastor Fernando está aí? Tá não. Está de serviço, né? Ele me acompanhou bem de perto na crise financeira que eu passei por um vacilo meu, um investimento errado. Mas o meu erro, ele não vai determinar aquilo que Deus planejou para a minha vida. Deus chegou primeiro. Diga para o seu irmão: Deus chegou primeiro. E antes de acontecer, Ele já sabia que ia acontecer. Me avisou e mesmo assim eu continuei. Financeiramente eu sofri um baque muito grande. Mudou toda a estrutura da minha vida, onde eu morava, onde minha filha estudava. Mudou a minha vida por completo. E durante esse tempo eu passei por algumas dificuldades. Quem me conhece sabe o que eu passei. Mas eu nunca deixei de ser fiel a Deus. Eu nunca deixei de dizimar e de querer ofertar na casa de Deus. E algumas vezes, algumas pessoas, eu até falei para o apóstolo: apóstolo, graças a Deus, Deus tem sempre provido aquilo que eu mais preciso. Sempre quando falta algo, tem sempre alguém dizendo assim: olha, está aqui, ó. Não tem o que comer, está aqui, ó. Não tem, o carro quebrou, está aqui o meu carro emprestado. Sem precisar eu pedir, queridos. Porque Deus, Ele é fiel. Sabe? E nesses últimos dias, há 2 meses atrás, eu conversei com Deus. Eu disse: Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida financeira. Eu sei que eu errei. Eu estou arrependido. Eu trago para a luz. Eu não escondo de ninguém. Mas eu quero algo novo. E eu comecei um curso de corretor de imóveis. Eu vou encerrar isso. Eu preciso contar esse testemunho. Porque, querido, se você é fiel a Deus, Deus, Ele não vai te desamparar. Se você tem sido fiel a Deus, não deixe de ser fiel a Deus. Deus, Ele vai te honrar, querido. Ele vai honrar a tua fé. Escuta o que eu estou falando. E eu comecei, procurei estágio de todos os lugares, não consegui que ninguém assinasse, até que um dia apareceu um jovem no meu serviço e ele disse: eu vou assinar teu estágio. No primeiro mês, eu já fiz a primeira venda. E o gerente me chamou e ele disse assim: André, isso é muito raro. E todas as pessoas que eu conheço, eles me disseram: isso é muito raro, porque as pessoas, elas chegam, elas passam 3 a 6 meses para fazer a primeira venda. E aí Deus me falou: eu sou fiel na tua vida. Não deixe de ser fiel a Deus. No segundo mês, já fiz outra venda. E eu conversei com o apóstolo: apóstolo, Deus está fazendo isso. Ele: tu vai testemunhar. Queridos, não deixe de ser fiel a Deus. Eu quero que você entenda que Deus tem um ciclo novo para você. Deus quer romper a sua vida financeira. Deus quer romper a sua vida de todas as formas. Mas essa palavra é específica. Fazei prova de mim, se eu não abrir as comportas do céu. Quando você trazer o seu dízimo aqui, eu quero que você entenda. Se você não está dizimando, eu não te julgo, mas eu quero que você entenda essa palavra. O seu dízimo, ele é investido em vidas aqui. Eu quero que quando você trouxer o seu dízimo, aqui também vai ter o QR Code, Kenilson, para você fazer o Pix, caso você queira. E quando você trazer sua oferta, eu quero que você gere isso dentro de você. Eu quero que você entenda que é um Deus fiel. E que tudo aquilo que você trouxer aqui é uma semente. E essa semente, ela vai germinar e ela vai dar frutos. Aqui não é uma palavra de promessa.
venha, traga e você vai receber algo. Mas é uma palavra de gratidão a Deus, porque é isso que você tem que ter. Quando você dizima e oferta, você tem que ser grato a Deus, porque Ele todos os dias tem cuidado de vocês com muito carinho e muito amor, e não tem deixado faltar nada. E através dos dízimos e das ofertas, muitas vidas ainda serão alcançadas, ainda estão sendo alcançadas. E a gente precisa, querido, que você entenda essa palavra na noite de hoje. Amém? Trazei os dízimos e as ofertas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto, tanto de um milagre. Diga, remove a minha pedra. Muda a minha história. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ressuscita os meus sonhos. Me faz um milagre, me toca nessa hora. Ressuscita-me, ressuscita-me. Ressuscita-me. Está ressuscitado, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite. Ixi, melhor aí, jovem. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez vamos melhorar. Boa noite. A paz do Senhor. A paz, graça e paz. Do jeito que você achar melhor. Como tem que ser a paz. Estou com medo de eu pegar uma queda nesse negócio aqui. Glória a Deus. Queridos.
Desde ontem, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Eu fui ministrar em uma igreja. E quando eu fui ministrar nessa igreja, quando eu estava indo em direção dessa casa abençoada, dessa igreja, eu comecei a sentir uns sentimentos ruins dentro do meu coração. E eu comecei a me perguntar por que esses sentimentos eles estavam tão dessa forma. E por que eu estava sentindo aqueles sentimentos no meu coração. Estava tudo bem, passei o dia bem, foi tudo ok. Então eu estava vasculhando meu coração aonde poderia ter alguma situação, alguma coisa que pode ter acontecido para que eu pudesse estar sentindo aquilo que eu estava sentindo. E quando eu estava indo ali, o Senhor, e eu tinha preparado, era a festa de uma igreja, eu já ministro lá uns 5, 6 anos, eu vou todos os anos ministrar nessa igreja. E quando eu estava indo com a mensagem, eu pensando na mensagem que eu ia pregar, quando eu cheguei lá, o Senhor disse a mim: você não vai pregar essa palavra, você não vai liberar essa palavra, essa não é a palavra que vai ser liberada aqui. E eu fiquei até assim preocupado, porque me deram um tema, me deram todo e eles esperavam que eu pregasse dentro daquele assunto, mas nós precisamos ouvir Deus. E quando eu comecei a subir naquele altar, o Senhor falou: você vai ministrar sobre um espírito de poder. Aleluia. E eu não tinha nada pronto. Na hora Deus falou comigo, eu digo: Senhor, então o Senhor vai ter que preparar a mensagem. Na verdade a mensagem ela está pronta, quem tem que se preparar é o mensageiro. Amém, irmãos? Nunca fique com medo de pregar uma mensagem. Se prepare, porque quem vai dar a mensagem é Deus. Amém, irmãos? Então, eu liberei essa palavra sobre aquele lugar, irmãos, e foi assim uma noite maravilhosa, que eu vi tantas crianças sendo batizadas no Espírito Santo, irmão. Crianças sendo batizadas no Espírito Santo, sendo tocadas por Deus de uma forma poderosa. E terminou o culto, as crianças me procurando para me abraçar. E um pediu: olha aqui, eu trouxe meu amigo, eu queria que o senhor orasse por ele. Eu achei aquilo muito engraçado, muito assim. Quando você obedece o que Deus está fazendo, quando você obedece aquilo que Deus está querendo que você faça, as coisas elas começam a acontecer naturalmente. Você não precisa provocar, vai acontecer. Amém, irmãos? Então eu quero pregar essa noite sobre o espírito de poder também. Amém? Eu quero pregar essa noite sobre esse espírito de poder. Quais são as suas características? O que ele quer fazer na minha vida? O que ele quer fazer na minha história? O que ele pode fazer? De que ação ele pode atuar? De que forma ele pode fazer? Mas para que eu venha falar do espírito de poder, eu tenho que falar o espírito que atua por detrás, que não quer que eu receba esse espírito de poder, que é o espírito de medo. Você sabe, você já viu eu pregando dezenas de vezes, e algumas coisas eu vou repetir aqui, mas eu quero que você receba como uma revelação, e não como mais uma palavra que você vai ouvir. Porque às vezes é assim que às vezes a gente recebe uma pregação, uma ministração, porque nós já estamos acostumados, nós já estamos familiarizados, e nós temos que ter muito cuidado com a familiaridade, porque ela pode impedir aquilo que Deus pode fazer. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, e me ajude no livro de 1 Timóteo, e eu vou ler alguns versículos. Aleluia! Vocês estão comigo aqui? Segunda carta de Paulo a Timóteo,
Espírito Santo, me ajuda, Pai. Me ajuda. Eu sei que vai acontecer coisas tremendas nessa noite aqui, queridos. Eu sei porque quando eu estava me preparando agora à tarde para essa mensagem, eu estava sentindo algumas coisas do que Deus quer fazer nessa noite. E vai ser resposta para algumas pessoas que entraram aqui nessa noite, talvez por algumas coisas que você está vivendo. Mas eu não quero somente falar para você de algo somente que você está vivendo, mas eu quero falar de algo que você possa viver, de algo que o Senhor tem preparado para que você possa viver, de algo que o Senhor tem preparado para a sua vida, que pode ser transformado daquilo que você está vivendo. Amém? Então pega a mão do seu irmão. Hoje eu vou te incomodar. Deixa eu te falar uma coisa. O pregador pentecostal gosta muito disso, porque é uma das coisas que Deus gosta de te incomodar, irmão. Amém? Pega na mão do seu irmão, sacode ele assim, diga: Deus quer te tirar dessa zona. Amém? Essa zona de conforto que você está acostumado. Sacode ele, incomoda ele aí. Deixa eu ver se você está profético aqui essa noite. Sacode. Tem gente que não obedece. Tadinho. Sacode ele e diz: Deus quer te tirar. Aí atrás, cadê aí, Ivan? Vai, Ivan, sacode aí. Deus quer te tirar dessa zona de conforto. Quando Abraão achava que estava tudo tranquilo na sua vida, mesmo debaixo de uma promessa, Deus disse: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua tenda, sai da tua tenda. Por quê? Porque havia uma promessa dele ser como grãos de areia da praia. Preste atenção. A proporção que você vai entendendo as coisas de Deus, Ele vai levantando o seu nível de entendimento. Quando Abraão começa com uma palavra, é como de crescimento, como grãos de areia da praia. E Deus dá todo o crescimento que ele precisava. Agora você não pode mais crescer como grãos de areia da praia. Você precisa crescer como as estrelas do céu. Você vai sair de um nível da terra para ir para um nível do céu. Você precisa sair de níveis que estão te prendendo aqui na terra para ir com pensamentos. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses: pensai nas coisas do alto. Amém, querido? Paulo, quando escreve a Timóteo, eu já falei e repito, Paulo, quando escreve a Timóteo, nesse capítulo, é a segunda carta de Paulo, quando Paulo está preso. E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, você pode dizer que moral esse cara tem porque está preso. E Timóteo, ele tinha como Paulo como seu pai. E quando Paulo percebe que seu filho espiritual, e você for ver as cartas de Paulo a Timóteo, você vai dizer: ao meu filho, eu, apóstolo de Cristo, ao meu filho amado. Então ele se refere de uma forma íntima a Timóteo. Então ele percebe que seu filho na fé, ele percebe que ele não está como deveria estar, ele não está posicionado como deveria estar. Imagine um cara que está lá na cadeia, ele percebe, porque quando você está debaixo de um espírito de poder, você não precisa estar junto da pessoa para você perceber coisas, irmãos. Ele percebe que Timóteo está fraco na fé, que Timóteo não está com a mesma força, que Timóteo não está com a mesma expertise, e que Timóteo não está com a mesma potência que ele começou, como deveria começar. Então ele diz, no versículo 7 diz assim, no versículo 6, perdão, capítulo 1, versículo 6, de 2 Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, por imposição das minhas mãos. Ele está dizendo: eu quero que você ative o dom que está em você.
Há algo dentro de você que está dentro de você, está adormecido. Adormeceu. Está inoperante. Não está operando da forma que deveria estar. Ative o dom que está em ti. E aí ele fala do dom que está dentro dele. Mas agora ele vai referir a algo que está fora dele, que está influenciando Timóteo. Quando você vai ver nas outras cartas e no decorrer, você percebe que isso está acontecendo. E ele diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder. Em outras versões fala outra. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas eu gosto da versão poder. Mas de, tá aqui. Mas de poder, de amor e de moderação. Obrigado, Joe. Deus tem dado espírito de, diga, poder. Só, queridos, para que eu possa falar do espírito de poder, Gardênia, eu tenho que falar do espírito do medo. Mas, apóstolo, eu já ouvi tanto sobre isso, eu já tenho visto tanta coisa sobre isso. Mas você vai ouvir mais uma vez. Porque talvez, se Deus está trazendo, é porque você ainda não entendeu. Tinha um obreiro, foram falar mal de um obreiro numa igreja, Assembleia de Deus, e chegaram lá para ele e disseram: pastor, nós precisamos que o senhor tire o Zequinha lá da congregação. Por quê? Porque ele só prega um versículo. Todo dia, todo culto ele só prega um versículo. O irmão Zequinha só prega um versículo. E o pastor olhou e pensou e disse: e qual é o versículo que ele prega mesmo, todo dia, todo culto? Aí um olhou para o outro e disse: qual é mesmo? Qual é mesmo? Aí eles ficaram se perguntando qual era. Aí o pastor olhou e disse: rapaz, deixa o irmão Zequinha lá, porque se ele prega o mesmo versículo todo dia e vocês ainda não aprenderam, deixa ele continuar pregando a mesma coisa. Se Deus está trazendo e repetindo algo, é porque talvez a igreja ainda não entendeu, ou ela está sofrendo ataque sobre isso. E nós precisamos atuar de forma agora espiritual. Eu queria que Kenilson colocasse o versículo de número 10, do capítulo de número 3, do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Perdão, Kenilson. 3:10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, me ajuda aí, tive esse medo aqui. Ele é anormal para o ambiente em que Adão estava. Não era normal para um homem que dominava e que tinha autoridade. Esse não é um medo qualquer. Foi o medo que fez Adão se esconder de Deus. Esse medo aqui é esse mesmo medo que Paulo escreve a Timóteo, um espírito. E eu preciso falar dessas características desse espírito que atua para destruir as nossas vidas. Ele disse: tive medo e me escondi. A primeira característica do espírito do medo, ela é o oposto do espírito de poder, é te esconder. Ou seja, o grande papel desse espírito atuar no seu coração é você não estar no lugar certo. O lugar certo de Adão era estar diante, esperando Deus. Mas ele não, ele vai se esconder de Deus. Ou seja, quantos de nós, e quanto de você, talvez alguém que está nos visitando aqui, está se escondendo de Deus, se escondendo da face do Senhor, se escondendo das verdades de Deus e do que Deus tem para a sua vida. Eu não preciso, irmãos, ficar de trás de um muro ou num quarto fechado para me esconder. Adão só usou um mato porque ele achava que estava se escondendo, mas o medo que entrou dentro do seu coração fez ele sair da posição espiritual do qual ele estava, para ir para a posição da qual o diabo esperava que ele ficasse. Ou seja, o espírito de medo faz você não exercer o seu papel no lugar certo que você deveria estar.
O espírito de medo faz você se acovardar. A você que é homem não exercer seu papel de sacerdote. A você que é pai não exercer seu papel de pai. Você que é mãe não exercer seu papel de mãe. O espírito de medo não é só para fazer você ficar com sentimentos destrutivos no seu emocional. É para fazer você se tornar uma pessoa inoperante, covarde. O espírito de medo, ele causa dentro de você, tirando o posicionamento correto e tirando a autoridade que estava sobre a sua vida. 3 coisas o espírito de medo traz sobre você. Primeira, esconder das suas realidades. Você não enfrenta elas. Ou seja, é mais fácil você se esconder. É mais fácil você deixar de enfrentar. É mais fácil você deixar de enfrentar o que você precisa enfrentar. Porque junto com o espírito de medo vem a covardia. Porque você precisa enfrentar, você precisa conversar com determinadas pessoas, você precisa abrir seu coração, você precisa, ou seja, ele te acovarda. Então você, por dentro de você, você fica sofrendo, sem poder de reação. Porque um dos princípios do espírito de medo é te tirar das suas realidades. Segundo, o espírito de medo faz você se esconder de pessoas. Hoje mais se vê quando pessoas estão debaixo desse espírito de medo, elas querem se recuar, se esconder, se distanciar. Porque o espírito de medo, ele não é só para gerar sentimentos dentro do seu coração. E eu vou falar sobre ele, ele vai gerar sistemas mentais. E eu quero que você saia hoje daqui livre. Por quê? Porque você está num ambiente onde tem um espírito de poder. E eu vou falar das características do espírito de poder que pode mudar a tua vida hoje. Aleluia. E diga para o seu irmão que está do seu lado: você vai sair daqui incomodado hoje. A minha oração hoje, a minha oração, Senhor, incomoda pessoas, incomoda, traga pessoas para serem incomodadas, não viver mais o que elas estão vivendo, porque Deus tem algo melhor para a sua vida, Deus tem algo para a tua casa, Deus tem algo para você, mas não adianta você ficar só ouvindo isso, se você não reagir. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, sacode ele, por favor, me ajuda, diz: reage, irmão. Deus te acorda, mas quem tem que levantar é você. Eu vou repetir: Deus te acorda, mas quem tem que levantar é você. Uma palavra vai te acordar, uma palavra vai te despertar, uma palavra vai te ativar, mas levantar é você que vai ter que levantar, é você que vai ter que fazer alguma coisa. Deus disse, manda Pedro lá e diz: Dorcas, levanta deste teu sono. Ela estava morta. Levanta. Estava morta. Levanta. Então ela levanta. E quando ela levanta, aí o que me chama a atenção diz assim: arruma a tua cama. Ou seja, não só saia desse lugar, mas comece a arrumar o lugar que você está. Aleluia. O espírito de medo, ele quer colocar você dentro de realidades, não enfrentar, se esconder de pessoas, se esconder de Deus. Esse espírito, ele não brinca, irmãos. Quando eu estava lá na minha casa hoje, eu estava tendo uma guerra contra ele. Eu não vim aqui hoje me trazer, e quando eu falo vocês se animar, eu não vim aqui para animar ninguém. Eu vim mostrar uma realidade que muitos estão presos, ou não querem sair, ou porque são tão covardes que decidiram ficar nesse lugar. E covarde, deixa eu te dizer uma coisa: ei, covarde. Quando eu falo covarde, estou dizendo homem e mulher. Covarde não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os medrosos. Quando eu falo esses medrosos, não estou falando daquela pessoa que tem medo, um medinho da barata, não. Eu estou falando dos medrosos, é aquele que não quer mudar, porque decidiu na sua vida não querer sair desse lugar de escravidão. Saia daí, meu irmão.
levanta, resplandece, porque nasce sobre ti a glória do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: levanta, levantar é com você. Eu tenho uma palavra de muitos anos atrás que diz, eu pregava, o tema dela é o seguinte: marchar é com você, continuar é com você, abrir caminho é com Ele. Quem marcha é você, quem marcha e quem anda é você, quem vai abrir é Ele o caminho. Amém? O espírito de medo, ele produz uma série de sistemas dentro da pessoa. Ou seja, sistemas de controle. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Esses sistemas são criados para te controlar. Eu queria que Nilson colocasse 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 2, por favor. Elias tem todo o contexto de uma briga espiritual contra os profetas de Baal e os profetas de Azera. E ele derrota todos esses profetas. E todos nós sabemos que Deus manda fogo do céu e Deus faz tudo. Porém, uma palavra de Jezabel muda todo o contexto do profeta. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste cada um deles. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Somente isso que ela falou. Só que alguém que enfrentou 850 profetas, uma mulher somente, gerou no coração desse homem de Deus um sentimento destruidor na sua vida. E eu vou mostrar para você. Porque tanto Jezabel como Golias e com tantos outros personagens da Bíblia eram de alto nível da bruxaria. Tanto Golias, que não era só um gigante, como Jezabel, pertenciam a bruxarias, a níveis de bruxarias, a cultos satânicos. Então eles, quando liberaram essa palavra, não é somente uma palavra dizendo: ei, amanhã tu vai amanhecer doente. Era um encantamento, palavra de destruição, que encontrar um coração fragilizado, ele vai manipular. Mas nós estamos falando de Elias, o grande profeta. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando ele recebe a palavra, a Bíblia diz que Elias foi para Berseba. Ele tinha um discípulo que estava com ele, Mauri, que abandonou ele. Abandonou ele, ficou em Berseba. Por quê? Porque não aguentou a pressão, irmão. Não aguentou. Então ele fica para Berseba e ele continua a viagem. Quando ele chega em determinado lugar, ele senta debaixo de uma árvore. Presta atenção aqui. E hoje eu tive que estudar muito sobre isso. Todos os cultos de Baal e de Azera eram debaixo de árvores. Os cultos dessas entidades, muitos deles não eram nos templos dele, eram debaixo de árvores. Ou seja, preste atenção aonde Elias vai. Isso é uma construção de um sistema de controle, ou seja, vai nos levar para lugares que ele quer, repetindo situações que ele quer que aconteça na nossa vida. Esse sistema demoníaco de controle de medo, ele quer que você faça e esteja nos lugares que ele quer que você esteja. Porque ele começa a tentar controlar seus passos, seus comportamentos, tentar controlar seus pensamentos. Elias, quando é levado para debaixo dessa árvore, sabe o que ele fala? Versículo 4, por favor. Nilson.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto ao caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Irmãos, alguém que um dia atrás vê 450 profetas morrer e vê o fogo descer do céu, agora está pedindo a morte. Não é normal. Se você me dizer, se você me falar que essa situação é normal, eu não estou nem aqui espiritualizando tanto. Alguém que vê algo sobrenatural em um dia e outro dia, uma mulher, uma simples mulher, fala uma situação, ele senta debaixo de uma árvore e diz, mas você pode dizer, mas apóstolo, ele psicologicamente ele estava vivendo uma pressão. Aqui não era psicologicamente, aqui eram pressões espirituais, controles. Ele se assentou debaixo e pede a morte. O medo faz você se sentir a pior pessoa. Escuta, quando nós olhamos a tradução, pedir a morte, não é só assim, falar assim, oh Deus, eu não aguento, me mata logo. A sua autoestima está lá embaixo. Você não está você está se sentindo a pior pessoa do mundo. A única coisa que você não consegue se ver. Porque esse sistema de controle do medo, um dos seus padrões é fazer você se sentir a pior pessoa. Se sentir a pior pessoa, às vezes quando peca, quando erra, quando falha, e às vezes nem precisa nem muita coisa. Basta só amanhecer o dia, você está se sentindo a pior pessoa. Esse sistema de controle, de medo, ele traz ligações mentais. E eu tive cuidado para falar sobre isso, sobre ligações mentais. O que são ligações mentais? É fazer você trazer memórias, situações que um dia você viveu, sempre à tona na sua vida, trazendo à memória aquilo que não te dá esperança. São um sistema de controle de medo, usando ligações mentais, ou seja, você pensa, o meu passado, são ligações mentais, que faz você ficar sempre sendo atraído para esse lugar. Sempre pessoas da mesma característica que um dia fez você sofrer, estão se aproximando de você. Sempre situações parecidas uma com a outra. Quando Elias vai para aquela árvore, ele está vivendo, ele está debaixo de um ambiente onde o diabo queria que ele estivesse. Na região onde ele está, era uma região de muito cultos a Baal. Provavelmente, talvez essa árvore, eu não tenho certeza, poderia ter sido um lugar de culto a Baal. Ou seja, o sistema de medo levando ele justamente aonde ele tinha controle. Algo que volta e meia faz nos lembrar de alguma coisa, de alguém, de uma situação. Esse é o sistema que faz você ficar sendo levado a essas coisas. Elias estava com medo e por consequência disso ele não consegue, irmão, preste atenção, ouvir a voz de Deus. Amém? Ele pede a morte. E aí um anjo desce lá naquela árvore. Toca no teu irmão que está do seu lado, empurra ele assim, empurra ele. O anjo tocou ele e ele despertou porque ele dormiu. Escuta aqui uma coisa. Esse sistema de medo, ele faz você não ter poder de reação. Você vê o que você está vivendo, mas você não reage. O anjo quando desce, irmão, empurra ele, ele acorda, vê o anjo diz, ó, tem um pão bem para você comer. E tem água bem aqui para você beber. Ele come do pão, bebe da água e volta a dormir. Irmão, presta atenção bem que olha para mim, por favor.
o que faz alguém receber uma palavra poderosa de Deus, uma visitação do Espírito Santo poderosa, o que faz alguém receber uma visitação de um anjo, de uma palavra, de uma profecia, de uma palavra fresca, de uma água, acordar e voltar a dormir de novo. Isso me preocupa, porque eu tenho visto isso acontecer com muitas pessoas. Não é a falta de palavra que nós estamos tendo, não é a falta da água do Espírito que representa o Espírito Santo. O que está faltando nesses últimos dias nas igrejas, o que está faltando é o poder de reação com aquilo que nós estamos comendo e bebendo. Então ele come, bebe e volta a dormir. Ou seja, quantas pessoas estão assim, dormindo, sem atitude, uma sonolência, um cansaço exagerado. Nunca é suficiente, parece que está todo o tempo cansado, está todo o tempo morto, está todo o tempo, sabe, com vontade de dormir. É um sono que não acaba, é uma sonolência sem atitude, é sem vontade das coisas, sem vontade de viver. O espírito de medo faz você se sentir assim, e faz você se esconder de Deus e da voz de Deus, e não observar quando Deus estiver agindo. Porque quando Elias vai para a caverna, Deus vem, irmão, de várias maneiras, e ele não consegue perceber. A única coisa que ele faz é se esconder. Olha, a mesma reação que Adão tem, Elias também tem. A mesma reação de se esconder, só que um se esconde de trás de uma moita e outro se esconde de trás de uma capa. E Deus querendo fazer o quê? Eu quero te tirar você desse lugar. Amém, irmãos? Elias, quando está na caverna, ele está com medo. Não é de uma mulher, irmão. Ele permitiu que o seu coração fosse afetado por esse espírito de medo. Agora, por favor, nessa noite, queridos, eu quero que você observe uma coisa. Que se você já viveu isso, ou se você está vivendo, eu quero te dizer que Deus pode mudar todo o contexto da tua vida. E eu não estou vivendo, eu não vim aqui essa noite, irmão. Eu sei quando Deus quer fazer algo. Eu escuto a sua voz, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que entrou pessoas aqui, que tem pessoas, porque eu conheço pessoas que estão nessa situação. Uma coisa é eu conhecer, mas também tem pessoas que estão aqui, que precisam desse espírito de poder nessa noite, e que estão debaixo do espírito do sistema do medo. Aleluia. Seja pelo que ouviu, seja porque viu, seja porque está passando. Talvez alguma situação dessas levou você a ficar com medo. O espírito de medo faz você negociar valores, faz você ter medo. A Bíblia fala de Ananias e Safira. Eles têm um terreno, eles vendem. Mas o espírito de medo, quando acessa o coração deles, eles dizem: não, vamos dar só um valor, porque tem medo de passar necessidade. Medo de passar necessidade, irmão, é um espírito que acessou teu coração. Porque quando você está debaixo do espírito de poder, irmão, até quando você tem um pão seco, você glorifica a Deus e diz aleluia. Eita Deus, até quando você tem um miojo para comer, com a tua esposa, com a tua mulher, com o teu filho, você diz: eita, miojo gostoso. Porque em tempo de deserto, Deus sabe a gente passar, irmão, porque você está debaixo do espírito de poder, debaixo do espírito de poder. Deserto, irmão, deserto é, como é que chama ali, é o nome do restaurante chique ali, Cabana do Sol. E às vezes você está na Cabana do Sol, no espírito de medo, está com a miseravidão da merda no coração. Eita, meu Deus do céu, quem é que vai pagar a conta? Quando você está debaixo do espírito de poder, você não tem medo de quem que vai pagar a conta. Você não é irresponsável, mas você está debaixo do espírito de poder.
No espírito de medo, você tem o que Deus está te dando, mas você negocia os valores. Ananias e Safira vendeu o terreno, era deles. E eles vão lá para o apóstolo e dizem o seguinte: ei, apóstolo, é o seguinte, nós só vendemos tanto. Olha, está aí. O medo, negociando valores e princípios. Porque o medo e esse espírito faz você negociar quem você é. Esse espírito faz negociar seu caráter, fazer aliança com quem não deveria, fazer negócios errados, fazer negócios que Deus não quer, alianças erradas, por consequência de valores, por consequência de situações, ou por consequência de vantagens. Nós nem percebemos mais, porque já estamos tão envolvidos. Por isso que Paulo olha para Timóteo, pega na mão do seu irmão, pega na mão desse Timóteo que está do teu lado aí, e diz: ei, Timóteo, pode ser homem, pode ser mulher, chama ele Timóteo. Timóteo, ei, Timóteo, fala para esse Timóteo que está: Timóteo, Deus te deu um espírito de poder. Hoje nós vamos sair com isso aqui. Aleluia, ainda que ainda falte alguma coisa, ainda que está faltando dinheiro, ainda que está faltando alguma coisa, irmão, quem te sustenta é Deus, quem te sustenta é o Senhor, quem te sustenta é Deus. Mas o medo quer colocar controle sobre você. Ele quer colocar como você tem que se comportar, como você tem que pensar, como você tem que agir. Por isso que Paulo disse: olha, Deus, ele não está falando dele não, ele está falando de Deus não deu a vocês espírito. Irmão, esse versículo tem que estar na tua boca todo dia de manhã. Deus não me deu espírito de medo, Deus me deu espírito de poder. Vai para o teu trabalho amanhã, amanhece amanhã de manhã, fala a semana todinha, grava no teu WhatsApp e grava, bota um áudiozinho para tu escutar, diz: Deus não me deu. Tu não está falando não o que o apóstolo Eduardo falou não, irmão. Você está profetizando o que a Bíblia disse, você está profetizando o que o apóstolo Paulo disse. Deus não me deu espírito de covardia, Deus me deu espírito de poder, de poder, de poder, de poder. E vai cantando. Reage, pelo amor de Deus. Alabaxúria. Oh, aleluia. Segure na mão do seu irmão. Levante assim no alto, porque eu sinto a presença do Senhor. Levanta, a presença do Senhor está aqui, irmão. Espírito de poder. Ele quer te tirar do espírito. Não, senta, não senta. É só segura a mão, ainda não, calma. Só levanta a mão do teu irmão aí. Adore o Senhor, dá uma charolada aí, dá. Tu consegue dar uma charolada? Eu não consigo não. Tô tão desconcentrado que eu não... Espírito de medo, eu estou repreendendo da tua mente agora. Eu não consigo não, tá? Eu tenho que responder bem aqui essa pessoa. Eu não estou conseguindo não. Tá saindo. Não. Espírito de poder. Levanta a mão do teu irmão. Levante a mão dele. Adora aí. Dá uma charolada aí. Dá uma chapadinha aí, vai. Vê se tu consegue. Vai, vê se tu consegue. Consigo não, pastor. Vai. Adore ele, adore aí. Não precisa ter música para tu adorar não, irmão. Quebra essa intimidação. Quebra esse espírito de intimidação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai, segura aí, irmão. Quem me conhece sabe um problema que eu estava no meu calcanhar, irmão. Não sei se você já viu eu passando aqui, ó. Chegava aqui. Eu estava com esse problema de calcanhar, irmãos. Só Deus sabe, não sei o que foi que aconteceu, eu não me machuquei. Mais de 3 meses com esse problema de calcanhar. E todo dia eu saía assim. Irmão, quem me via, sabe, quem me prestou, por que o senhor tem? Todo dia, tomando remédio, injeção. Um dia eu estava bem aqui sentado. Eu estava sentado bem aqui, igual você está sentado aí. E o Senhor disse assim para mim: eu quero te curar hoje.
Sabe o que foi que Deus disse para mim? Marcha, sapateia aqui. E parece que era o dia que estava mais doendo, irmão, nesse dia. Parece que era o dia que eu estava mais sentindo dor. E Deus disse, marcha, sapateia. E eu comecei aqui, irmão. E comecei aqui a marchar, sapatear. E comecei, porque eu ouvi a voz do Senhor. Porque Deus faz essas coisas loucas conosco. Porque Ele quer nos tirar de zonas que nós estamos presos. Porque nós estamos acostumados. Talvez para você sair de determinado lugar, você vai ter que dar uma de doido. Você vai ter que dar uma de maluco. Você vai ser louco, talvez. Talvez a sua atitude vai ser de doido. Igual um dia a pastora Raquel botou por menino, estava tudo com verme, e não botou óleo ungido para ele beber. Era a fé dela, porque não estava tendo dinheiro para comprar o Anitta. Não tinha dinheiro do Anitta, mas tinha fé. E às vezes esses sistemas aprisionam a nossa fé, aprisionam a nossa movimentação. Aí deixa eu terminar o testemunho. A dor sumiu? Não. Mas a dúvida não ficou no meu coração. Eu sei que eu ouvi. Eu sei o que Deus falou comigo. No outro dia, eu não estava mais sentindo dor. O espírito de poder, ele pega um Pedro que nega Jesus e faz esse homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de dúvida, um homem cheio de questionamentos e cheio de Satanás. Como é, apóstolo? A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, mas eu orei por ti. Um homem que foi solicitado pelo diabo para ser cirandado, negou Jesus. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 e 39, você vê um homem cheio do Espírito Santo, irmão, pregando. Bota aí, Clenilson, Atos 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 37, por favor. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os quanto ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nos deu nos chamar. Ou seja, todos quanto o Senhor nos chamar. Pegue na mão do seu irmão e diga: é você. Essa palavra bem aqui, ó, para você que está segurando na mão desse meu irmão que está aqui nessa noite. Amém? Essa palavra de poder é para a tua vida. Mas você pode olhar para a tua condição agora e dizer: não, para mim é difícil. Não, eu estou falando de um cara que negou Jesus. Eu estou falando de um cara que era medroso. Eu estou falando de um cara que se sentia com nenhuma perspectiva. O espírito de poder, ele traz uma mudança na sua mente, ele traz uma mudança na sua postura. E sabe uma coisa, uma definição, pastor Leonardo, do espírito de poder? Se você sabe que alguém está debaixo desse espírito: ousadia. Na hora quando você vê uma pessoa que está assim, não, eu não sei, espírito de medo já pegou o coração dele. Espírito de ousadia. Atos 4, versículo 31, Kenilson, por favor. Olha o que diz aí, irmão. Tendo eles orado, tremeu o templo, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
com intrepidez. Essa palavra intrepidez aqui, irmão, é a ousadia. E anunciavam a palavra de Deus. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. O espírito de poder, a primeira coisa que ele vai fazer na sua vida, Felipe, é te dar ousadia. Como você sabe que a pessoa não está debaixo desse espírito? É só ver como ela está reagindo à sua vida. É só você ver como ela reage com os seus problemas. É só você ver como ela está reagindo no seu dia a dia. É só você ver como ela está reagindo no dia a dia da sua vida. Sem vida. Não. Irmão, quando você vai ver na Bíblia, Deus chamou Gideão com 300 homens. Gideão poderia ter desistido bem ali na hora. Não, Senhor, 300 não dá para mim não. 300 não dá. Dava aqueles 32 mil soldados que o Senhor me deu. Ali dava para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ele não questionou a quantidade que estava com ele. Ele sabia quem é que estava com ele. Quando você sabe quem está com você, irmão, o medo não domina você, o pavor não domina você. Eu vou te dizer outra coisa que o medo faz. Ele cria na sua cabeça aquilo que não existe. Eu vou repetir. Quando você está infectado pelo espírito de medo, ele cria coisas na sua mente da qual não existe. Como ele faz você se recuar, se esconder das suas realidades, se esconder de Deus e se esconder de pessoas, a próxima atitude que ele vai fazer na sua mente quando ele faz isso é ele criar coisas que não existem. Pensamentos, o achismo. Eu acho que estão falando isso de mim. Sentimento de vitimismo. Sentimento de autoperseguição, que estão me perseguindo, que estão falando mal de mim. Você começa a perceber isso, porque é um sistema que começa a ter um autocontrole das tuas emoções. As tuas emoções é como uma gangorra. Deus quer trazer um espírito de poder sobre a sua vida essa noite. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: estejam sempre vigilantes, mantenham-se firme a vossa fé, sejam homens, olha o que o texto diz, sejam homens de coragem e sejam fortes. Olha o que ele está dizendo, mantenha a sua fé firme. Seja um homem de coragem e seja forte. Fique de pé, por favor. Preste atenção, quando você está debaixo do espírito de poder, escute, olha aqui para mim. Quando você está debaixo do espírito de poder, olha aqui. Capítulo 16 do livro de Atos. Quando você está debaixo do espírito de poder, presta atenção aqui, isso é interessante. Quando você está debaixo do espírito de poder, você percebe que o espírito imundo está atuando em pessoas. Aquela menina no capítulo de número 16, pastor Leonardo, Paulo percebia que era um demônio que estava nela. Escute aqui uma coisa. Quando nós estamos no espírito de medo, nós achamos que as pessoas é que estão querendo fazer alguma coisa contra nós. Nós não conseguimos mais ter discernimento. Nós não temos mais discernimento. Não há mais filtro no nosso coração. O espírito de poder faz você perceber o que está por detrás. Quem está por detrás é o diabo.
O diabo querendo afrontar, o diabo querendo humilhar, o diabo querendo tocar. O espírito de poder faz a sua vida se tornar extraordinária, mesmo passando pelos seus desertos da tua vida. O espírito de medo te traz falta de coisas aleluia. O espírito de medo faz você ficar pão duro, miserável. Faz você fazer a conta de tudo. O espírito de poder faz você ser liberal, mesmo não tendo nada. A sua mente começa a fazer viagens. Eu fiz uma libertação de uma mulher que ela pertenceu à automagia e ela fazia viagens astral. Olha o que é a magia negra, irmão. Ela saía do seu próprio corpo. Ela saía do seu corpo. E ela visitava pessoas. Ela ia nas casas. Ela tinha assim. Tem pessoas que estão tendo sonhos. Deixa eu falar aqui para alguém aqui, né? Está tendo sonho de visitação de pessoas. Pode ser espíritos visitando você. E você precisa atuar debaixo do poder do Espírito. O diabo não é para visitar a tua casa. O diabo não é para visitar a tua mente. Saia essa noite aqui debaixo do Espírito de poder. Alguém está nos visitando aqui essa noite que está debaixo dessas condições que eu estou falando. Alguém se congrega aqui na nossa casa debaixo dessas condições. Mas não adianta somente você ouvir isso, você precisa reagir. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado e diga para ele: você precisa reagir. Ninguém vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer. O que Jesus poderia ter feito, Ele fez, foi ter morrido por você. E Ele fez, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Agora reaja, faça alguma coisa. Amém? Vire para o seu irmão, reaja. Saia daqui, faça a semana toda. Eu estou debaixo do Espírito de poder. Quando as realidades acontecer, vire para essas realidades e diga para elas: seja doido, seja louco, faça alguma coisa. Senão você vai passar a vida toda ouvindo uma palavra dentro daquilo que você precisava, e vai dizer: nossa, o culto era todinho para mim hoje. Nossa, o culto foi todo para mim hoje. E nada, só vai ficar de culto em culto. E Deus te chamou para viver de glória em glória. Deus não te chamou somente de culto em culto, mas de glória em glória. Aleluia. O Espírito de poder faz você se tornar um homem equilibrado. Porque o que o texto diz? Poder, amor e equilíbrio. As suas emoções não podem ser uma gangorra. Seja maduro. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com o que você se permite a lidar com os problemas que estão aparecendo na sua vida e você saber lidar com eles. Maturidade não tem nada a ver com idade. Tem a ver com como você vai reagir
com o que o seu coração está falando com você, com o que o diabo está falando com você, com o que Deus está falando com você também. Você precisa saber lidar, filtrar isso. O que você sente. Pare de ser menina, menino, infantil. Para de ser covarde. Deus está mandando dizer para a igreja dele: pare de ser covarde. Eu vou te pedir para fazer isso agora. Vira para o teu irmão e diga: para de ser covarde. Reage. Amém. Reage. Show se revega do rebate gafaia charga faragaia reba shuricanda raba surianda rabacata raba suricada baixai. Aleluia. Segura firme. Atravesse o corredor. Por favor, faça isso comigo. Me ajude essa noite. Ei! O que você vai fazer agora? O que você vai fazer nesse exato momento? Agora você vai receber. Amém? Você vai receber o Pix do céu. Vamos imaginar assim, um Pix que você vai receber de Deus agora no teu espírito. Mas vai ser com vontade. Deus não vai colocar limites não. Amém? Você quer, eu preciso fazer essa pergunta, Alex. Você quer receber? Porque não basta você ouvir, você precisa querer. Não basta somente ouvir uma mensagem boa, chorar. Eu preciso querer. Você quer? Você quer? Irmãos, eu estava num culto, como um culto desse, há muitos anos atrás. E eu recebi uma palavra como essa. Fora, quanto mais o pastor pregava, o que ele estava pregando chegava no meu coração codificado com mais coisa ainda. Aquilo que o pastor estava pregando, quando entrava aqui dentro, parece que o Espírito Santo ainda descodificava um monte de coisa. É assim que tem que ser os nossos cultos. É você receber uma palavra que está chegando no seu coração e ela ir para o seu espírito e descodificando coisas que estavam codificadas, coisas que estavam presas, e ali descodificando. E como isso acontece? Irmão, é porque às vezes nós estamos aqui, mas não estamos querendo estar aqui. Às vezes nós estamos aqui, mas nós queríamos estar logo que o culto terminasse. Nós estamos aqui, mas está mexendo no celular. Nós estamos aqui, mas está longe. Não tem como descodificar dessa forma. Como que descodifica? O teu coração precisa incendiar algo chamado levar o nível de intensidade. É levar o nível de intensidade. Eu não sei, às vezes a gente se acostuma com um pregador todo dia. Vocês que me escutam todo dia, acostuma, eu sei disso. Quando chega alguém novo, aí prega, às vezes até aquilo que o pastor prega todo dia. É isso que eu queria ouvir. Porque o seu coração elevou um nível de intensidade naquilo que você estava ouvindo. Então descodificou coisas no seu espírito. Segura no teu irmão, se ele quiser já ir embora, não tem problema. Mas se você quer receber, continua aqui. Amém? Continua aqui, segura firme no teu irmão. Haverá um destravar sobre as nossas vidas. Amém? Por favor, não deixe ninguém roubar esse momento que é teu e Deus. Nós já vimos aqui uma vez por semana. E se a gente não aproveitar esse momento, aleluia, Surya da Choragaia, Espírito Santo, segura firme no seu irmão. Deus falou agora à tarde para mim e disse: meu filho,
libere o espírito de poder. Essa foi a palavra que eu mais ouvi com clareza agora à tarde. Ele disse: filho, libere o espírito de poder. Aleluia, 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 aleluia. Eleve seu nível de adoração. Eleve seu nível de intensidade, pelo amor de Deus. Que a barca vai e saia. Mova seu corpo. Mova seu corpo. Faz alguma coisa com o seu corpo agora. Mova seu corpo onde você está. Eleve seu nível de intensidade. Sobe, vai, sobe. Sobe. Eleva, vai, sobe. Sobe. Sobe, vai. Eleva. Sobe. Eleve o seu nível de intensidade, vai. Eleve. Eleve. Suba, suba. Suba. Suba, adore. Adore lá atrás. Lá atrás, adore. Adore. Eleve. Eleve. Todo espírito de medo caia por terra. Isso. Ore em línguas. Ore em línguas. Ore. Ore. Eleve. 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 Tira o medo. Me faz dizer, Moisés, suba em Deus. Ore. Quem é batizado do Espírito Santo, ore em línguas. Ore. Ore. Ore, ore. Ore. Ore, mais, vai. Ore. Libere, Felipe. Vai, Felipe. Receba. Receba. Receba espírito de poder. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E tira o medo. E faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E faz entender que a tempestade é você. A chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, nesse ponto, com o peso da tua glória. Mais perto da face, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Suba em meu lugar. Pode entender. E a tempestade é você. Forte é você. É você. É você. E a porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. E tira o medo. E faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Olha aí. E faz entender. Levante a sua mão, levante a sua mão. Receba o espírito de poder agora. Receba o espírito de poder. Olha aí, olha. Já começou a acontecer. Olha, receba. Pessoas vão cair no poder agora. Pessoas vão cair. É no poder. Receba. 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 Receba.
até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da face. O medo quer me parar e tira o medo que me faz dizer, Moisés, Suba e vê o lugar. e faz entender que o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo só quem vai subir, só quem vai subir, suba. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Não vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte. Eu vou ficar lá até te encontrar. E vou fazer morada. Eu vou ficar lá. Vem e beija-me com tua glória. Vem e com tua glória. Vem e beija-me Com tua glória. com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consiga. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo a terra clama. Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Declare, declare, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, declare, mas a igreja será arrebatada
piscar de olhos acontecerá. Vamos! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecer. Mais uma vez! Mas a igreja num piscar de olhos. Oh, oh, a terra clama. Chama. Receba o espírito de ousadia, de poder. Não é as tuas finanças que falam dentro de ti. Não é a tua condição financeira que fala. Quem está falando é o espírito de medo. Porque ele criou sistemas e condições de como você tem que viver. Eu não posso comer filé. Por que tu não pode comer filé? Come filé amanhã. Eu duvido se tu não vai lá e come. Não pode comer todo dia. Vem e toma o teu lugar aqui. O sistema de medo constrói formas de como você tem que viver. Você não é isso. Você não é. Você não é governado por um cartão. Eu estava fazendo a obra de Deus no Maiobão, sem nenhum tostão no bolso, e a gasolina do meu carro acabou. Eu disse: eu não estou fazendo nada para mim, Senhor. O que eu estava fazendo era para ti. E estava do zero, abaixo do colado. Quando eu dei na chave, nem mexeu. Eu estava no Maiobão, para chegar no Recanto dos Vinhais, era quase 22 quilômetros de distância. E eu liguei um simples rádio, e uma canção dizia assim: recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aí eu agarrei essa música e fechei assim, ó, e botei no meu coração e vim embora. E vim. E eu disse: Jesus do céu, Quatraque, Coab, Angelim. Eu digo: eita, Jesus. E retorna ali da coma. Já está perto, Jesus. Aí a mente, o sistema do medo diz: tu já está perto. Se tu ficar no prego, já dá até para tu ir de pé. Foi o diabo falando na mente. Eu digo: está repreendido. Eu cheguei na minha casa, coloquei o carro na garagem, fui-me embora, adorei o Senhor. No outro dia de manhã, dei na partida, ainda chegou no posto de gasolina. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Eu estava num retiro e o poder de Deus começou a cair na igreja, nos irmãos. E a irmã que estava cuidando da cozinha estava fritando frango. Frango em retiro? Quase não tem. E já estava no ponto o frango. A irmã recebeu um poder de Deus na vida dela, irmão, que ela caiu no chão. Não pare de lutar, não pare de adorar. Quando ela caiu no chão,
Ela ficou preocupada, Jesus e o frango. E Jesus disse para a irmã, eu estava lá, eu vi, ninguém me contou. Se eu sou dono do tempo, minha filha, eu sou dono do tempo. Ela passou 15 minutos deitada, levantou e o frango estava no ponto. Se você não acredita nessas coisas, então pare de estar dentro do evangelho. O espírito de poder faz você acreditar em coisas que ninguém jamais acredita, pastor Leonardo. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Teve uma irmã que me procurou que tinha enxaqueca constante Recebe a unção. no período de cólica. Eu peguei uma farinha, fiz um comprimido, levantei para o céu, digo, minha filha, toma esse remédio aqui, ó. Ela tomou, nunca mais ela sentiu as cólicas que ela sentia. Acho que eu vou até fazer de novo esses remedinhos para me vender. Aí não funciona, né, irmão? Para lucrar não, né? Mas eu fiz, nunca mais. Ela me deu esse testemunho, já mais de 10 anos depois. Ela disse, pastor, nunca mais eu senti. Sabe o que é isso, irmão? Está debaixo do espírito de ousadia. Está debaixo do espírito de ousadia, irmão. Entendeu? O espírito de medo já te coloca lá covarde. Eu não sei, eu não posso. Não vai dar, esse mês não vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar, diga para o seu irmão, vai dar. Vai. Tu crê? Vai dar certo. Amém? Não faz mal não, irmão. Comer sardinha com ovo 2 dias, 3 dias, 4 dias, miojo. Faz não, isso não faz você menos não. Faz não. Recebe a cura. Aquilo que não te mata te amadurece. Vira para o teu irmão que está do seu lado. Aquilo que não te mata te amadurece. Então o que você está vivendo, Deus, se tu não morreu, diz para ele, se tu não morreu, é porque Deus está aqui te gerando maturidade. Maturidade. Amém. Essa noite eu quero te chamar. Escuta, você que está aqui, que está distante do evangelho, que está afastado. Eu não gosto de usar esse termo desviado. Desviado é